Boa tarde. Sou a professora Priscila Pinto, diretora do CAUA. Nesse momento, nós temos a honra de receber o grupo Artenautas, que vai não só apresentar e dialogar com vocês, apresentar palestras e dialogar com vocês, mas também vai fazer uma série de atividades que envolvem questões de escultura social, ações de escultura social e a abertura de uma exposição belíssima que está lá na Galeria do CAUA. Então, a nossa programação começa agora por volta das 16 horas e tem a intenção de ficar até mais ou menos das 21 horas. Eu vou explicar um pouquinho agora como é que vai ser essa metodologia, antes de apresentar a professora Marta. Tá? A metodologia vai ser o seguinte: nós temos os 3 estudantes de inglês, que a FLET vão estar colaborando com a gente aí. Então, basicamente, os professores fizeram a gentileza de trazer os slides já em português para que o público vá acompanhando os slides e vá já anotando as questões que queiram fazer, tá? Então, quem tiver questões já vai chamando um dos meninos, que já vai passando para o inglês, e no final a gente vai ter um bloco de questões baseado nas palestras dos 4 professores. Tá bom assim? Compreendido? Então tá. Então eu agora vou dar as boas-vindas oficiais. Eu gostaria de primeiro ao grupo todo, os Artenautas. Welcome, thank you for coming. Por favor, gente, palmas para eles. A nossa primeira palestrante, que é a professora Marta Rousseau, que ela é mestre em Belas Artes, professora da Universidade do Colorado, em Boulder. Marta, ela obteve seu bacharelado em Artes em Biologia, do Desenvolvimento de Psicologia pela Universidade de Princeton, em Nova Jersey, e obteve seu mestrado em Belas Artes pela Universidade do Colorado, em Boulder, em 95. Ela expõe suas esculturas e instalações há mais de 30 anos e tem inúmeras peças de arte públicas no Colorado. Ela está na coleção do Museu de Arte de Denver, bem como em muitas outras coleções particulares em todo o país. Ela é membro da Artenautas há 27 anos e nos últimos 12 anos ela atuou como coordenadora e presidente do Conselho Coletivo Sem Fins Lucrativos, que é o Artenautas. Além da sua prática de estúdio artística, Rousseau é palestrante das universidades do Colorado, em Boulder, nos departamentos de arte e engenharia. Então, gente, uma salva de palmas para nossa professora. Então, thank you all. Hello. Here we go. Thank you all for coming tonight. We are graced and honored to be able to share what we do as Artenautas. Ela está agradecendo a todos por estarem presentes e estarem aqui apreciando o trabalho do Artenautas. So I'm going to talk about who we are, what we do, why we think it's important, and why we are so lucky to be here with you. Ok, basicamente, quem são, o que fazem, por que estão aqui os Artenautas e a razão que eles tiveram tanta sorte de estar aqui. E agora tudo que ela for falar vai estar nos slides, tá, gente? Eu vou ficar aqui quietinha só se ela falar alguma coisa extra. There are 11 of us here from Colorado, Utah, Columbia, and I need everybody to do a drum roll. Here are our 2 newest members. The Artenautas were founded by Dr. George Rivera, who were professors in Colorado, specifically at the University of Colorado Boulder.
e mais 3 outros professores que são professores universitários também em Colorado. Our name comes from art plus astronauts because we go all over the world. It's clear. And art not as usual. It's clear. Okay, we're on our way. There you go, Priscilla, you can read that. Então, a declaração da missão, né, do Artnauts. Agora eu vou ter que me virar um pouquinho, espera aí. Vou ficar aqui de lado. O Artnauts é um coletivo de artistas dos Estados Unidos, internacionais, que trazem conscientização para questões globais. Por meio de exibições colaborativas e ações sociais, eles trabalham em países que estão se recuperando de conflitos passados para promover um mundo mais justo e pacífico. Our members come from, we have 66 members, and they come from 8 states. Eles têm 66 membros e vêm de 6 países, de 8 estados, de aproximadamente 250 membros ao longo desses 29 anos que eles tiveram nesse tempo de existência. And now we have 13 members from 7 different countries. We've had 298 exhibitions in 27 countries now, from 1996 to the present, 29 years. Many people ask us how we do this, how do we fund our shows? Ok. Então, o financiamento do Artnauts, ele ocorre a partir dos membros que se inscrevem, porque eles têm uma ficha de inscrição, né? E para adesão anual é aproximadamente $300 por cada exposição, aproximadamente $900 por cada artista por ano. E eles são uma associação sem fins lucrativos, como se fosse uma ONG, ONG. E então eles oferecem doações dedutíveis dos impostos, e desde os impostos, acho que desde março de 2023, né? Tendo 501, I think there's something wrong there. Em março de 2023. Então eles têm alguns doadores também, que fazem parte dessas campanhas. Para cada país que eles vão, eles abrem uma lista de doação. Então, além dos membros que fazem esses pagamentos, eles também têm, a cada projeto, uma lista aberta de doações, para quem quiser contribuir para cada exposição. The way we run our collective is every member helps. Então, cada membro ajuda, enquanto eles fazem os trabalhos dessa organização. E eles têm uma estrutura organizacional, conforme vocês estão vendo aí, que é formado pelo Conselho de Administração, sendo aí, não tem segmentos, ou não, gente? Ok. And when we have an exhibition, we pick a theme that relates to our country and the place we're going. Então ela vai estar falando que a primeira coisa que fazem é escolher um tema relacionado ao país em que eles vão, que possa ser trabalhado também pelos membros do grupo. E aí então o tema é selecionado pelo curador com o país anfitrião. No caso desse ano, agora o Brasil e depois a Colômbia. Lista de materiais de pesquisa enviada a todos os membros sobre o local em que eles estão indo. Os membros vão responder com perspectivas pessoais, locais e globais por meio de suas obras de arte em relação ao tema escolhido. Então, eles dão um exemplo dessas exposições que aconteceram em 2024. Tem uma exposição chamada Resiliência, que aconteceu em Sarajevo, na Bósnia e Herzegovina. E houve uma parceria com o Festival de Artes de Inverno em Sarajevo, mais a Universidade Internacional Burch, tendo como curadores os professores Jorge Rivera para esse festival
e também ele leva para a Universidade Internacional de Perth. That's good, Priscilla. 19. E o tema resiliência, então, foi trabalhado nessa exposição especificamente e foi passado para todos os artistas. And what we try to do is we try to make sure we're never telling anyone how they should feel or think, but to start a dialogue. Então, basicamente, é um diálogo que o grupo inicia faz com os artistas. Entre o grupo e os artistas não há uma imposição sobre o que o artista deve fazer. Many people ask us how to get the work to the shows. Exatamente. A questão, como é que se transporta, né, todo esse trabalho de um país para o outro, com tantos membros, tantos artistas. Before 9/11, we used to make very big work and bring it in cargo boxes. Does that make sense? Yeah, makes sense. Is because in Portuguese, we switch the year and the 9/11, tá? Gente, todo mundo sabe quando foi 9/11, o que aconteceu em 9/11. Então, antes do que aconteceu, aquela tragédia nos Estados Unidos, os membros costumavam levar as obras nos seus tamanhos originais. Então, cada um deles mantinha a característica do seu trabalho. Só que depois desse acontecimento, houve uma dificuldade de transportar as obras de um local para outro devido a todo o sistema de segurança que começou a ocorrer nos aeroportos. E também para facilitar o processo de transporte de um local para outro, eles resolveram diminuir o tamanho das obras para que tudo coubesse numa mala só. Praticamente uma exposição portátil. Perfect. When we get to where we're having our show, our members and people we're having the show with help put the show up. Então, as pessoas que vêm junto com o curador, elas ajudam a montar no espaço, na galeria. When we have the show, we have many different discussions, dialogues, panels, so we can start lots of conversations. Como o principal objetivo do Artinautas não é apenas chegar no local e fazer exposição, então um dos propósitos é dialogar com o público local. Então, conferências, o que está acontecendo aqui hoje, com as palestras, as ações de cultura social, etc. We also do a lot of critiques with students. Dr. Rivera has done hundreds and hundreds of them over the years. Então, o professor Jorge Rivera, durante todos esses anos, ele tem também tido discussões com os estudantes a partir de uma visão da crítica sobre os trabalhos, a crítica sobre os próprios trabalhos em si que estão na exposição. We also engage in the community and do art projects with all sorts of age people, little kids, big kids, everybody. Então, dependendo de onde eles vão, eles fazem esses trabalhos com a comunidade também. Aqui, no caso, para nós, foi mais especificamente com os alunos da Universidade Federal do Amazonas, alunos de artes visuais. And our philosophy of not just putting up a show and that's it is based in Joseph Beuys and his idea of social sculpture. And we won't talk about it too much here because Dr. Rivera and Dr. Krensky are going to tell you more about that. Basicamente, ela está dizendo que esse é o conceito por trás do que é o trabalho do grupo. But essentially, social sculpture makes it so that we do something and you do something with us, and our hope is you do something beyond the whole experience. Ela está dizendo que quando se faz um trabalho com cultura social, não só eles fazerem com as pessoas que estão aqui, mas que depois vocês que participaram disso possam passar adiante. And we've already started social sculpture with you. The other day when we were setting up our show, we asked you what is peace. And you telling us what peace is, and we taking a picture of it, and then we keep talking about it with everywhere we go. We talk about what is peace. Entenderam, né? Yeah. Então,
Então, só para ilustrar para quem não estava aqui no outro dia, esses já são os estudantes do Grupo Ubuntu da professora Cláudia, que estavam aqui no dia de abertura, de montagem, que foi anunciado também que isso é uma montagem aberta, né? Podia vir quem quisesse para acompanhar a montagem da exposição. E os professores aproveitaram e fizeram professores artistas fizeram uma das ações de cultura social, que era essa sobre o que é paz para você. E aí, esses já são alguns dos estudantes da faculdade que participaram do programa. And today, right after we get done with all the presentations, we are going to engage in a social sculpture together. And there'll be other social sculptures happening throughout the exhibition, and also when you leave. Ela está convidando a todos depois que acabarem as palestras, e vão acontecer algumas ações de cultura social antes da abertura da exposição, e ela está convidando todos a participarem também. The other thing we think is very, very important is to go out into the community and see how everybody's living and learn about people's culture. Eles gostam de também interagir com a comunidade como um todo e entender e aprender sobre a cultura. And we have had an incredible time here in Manaus, learning about the river, learning about the incredible beauty and vastness of the Amazon basin, and just really enjoying the people and nature. Enfim, eles tiveram um momento incrível aqui em Manaus, com as pessoas, a natureza, conhecendo o que era a bacia amazônica e todas as experiências que eles podem ter aqui. And now I'm going to show you a little bit art not as usual and show you some pictures from shows that we've had in the past. Agora ela vai mostrar algum que seria o grupo em si, na ação, e algumas exposições que tiveram no passado. We've gone to Hungary, Hungria, Bulgaria, and asked people to answer the question a better life is. And then we put the posters up all around the transportation hubs in the city of Budapest. Okay. We've talked about liminal space in the border between North and South Korea. We've talked about public and private spaces in Beijing, China. Ok, eles falaram sobre alguns tópicos em algumas áreas polêmicas também, por exemplo, na fronteira entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. E também falaram sobre... What was the theme in China? In China? In China, yeah, Beijing, China. Okay, but what was the thematic? Oh, the theme was public spaces and private places. Espaços públicos e espaços privados. Então a temática que foi discutida na China. We've talked about what it means to have a border that you have to negotiate all the time. Way up in Russia, near the Chinese border, and lots of issues by our border with Mexico. Bom, tem uma temática que é bem contemporânea, que é a relação das fronteiras, né? Então, eles vão para alguns lugares para discutir e levar como temática essas questões. Aí devem ser em relação a Estados Unidos e Rússia, e a China Estados Unidos e México, e a China com a Rússia. We've talked about ideas about the environment in a recent show in Colombia. No caso, o meio ambiente também um assunto muito importante, que discutiram na Colômbia mais recentemente, em 2022. And last year we had a really critical, pivotal show in Rwanda where we talked about how to cultivate peace on the 30th anniversary of the genocide. Como cultivar a paz foi o tema em Ruanda, e, enfim, justamente num local bem simbólico do memorial do genocídio. Many times we go to places where the healing is happening, and the healing has been happening for a while. But an interesting show that we just had was go ahead.
Algumas vezes eles vão para uns locais em que já ocorreu o que ele vai estar chamando de cura, né, do local, no sentido mais simbólico, e algumas vezes é onde ainda está o processo dessa cura ocorrendo. E aí ela vai falar em alguns outros espaços. We created artwork about a song in Ukraine called the Red Viburnum, which is a very uplifting song to the Ukrainian people. We made artwork and we put it on the back of solar panels. Eles foram na Ucrânia, por exemplo, e colocaram na parte de trás dos refletores solares I don't understand technologically how to work. Is you the guys put it you just take it, ok. Para o som de uma música que é uma música muito conhecida e simbólica para os soldados. We packaged them up and we sent them to soldiers in the field and to schools and hospitals so people could charge their cell phones and their computers. Elas enviaram esses pacotes para os locais onde estão crianças e soldados para poderem ter acesso a essas cartas de baralho e também a essas músicas. And we will continue to do this as much as we can until the war is over. E a ideia é que elas continuem fazendo isso nos locais onde estão acontecendo guerras até acabarem. And really, the essence of the Art Knots is this beautiful quote by Pamela, one of our members here. And if you just read that. Ok. Então ela falou que essa frase que a Pamela é a essência do que significa o trabalho do grupo. Eu vou ler. Certa vez, li que a maior necessidade humana, depois de comida, água e abrigo, era sentir que estava sendo ouvido. Os artinautas criam esse fórum por meio de exibições e discussões. Eles criam um espaço para compartilhamento e conscientização, para que todos possam aprender e ouvir. Acredito que a mudança social acontece quando as pessoas estão prontas para ouvir umas às outras e entreter a variedade das opiniões e experiências dos outros. Pamela Beverly, uma dos membros da Arte Nova que veio com essa frase. So being able to listen and learn from you and you hopefully from us is what we hope will help transform society. Então ela acredita que a transformação da sociedade venha através de você conseguir ouvir, né, e dialogar com o outro. Now we are so delighted to be here in South America, where we have had 115 exhibitions. Elas são muito felizes, né, de estar aqui na América do Sul. E ela está dizendo que já aconteceram todas essas exposições nesses locais que ela está contando, sendo 6 no Brasil. And Dr. Rivera picked this theme of adaptation so we could all think about how we need to adapt as the climate changes, as the political climate changes, and as we change as individuals. O professor Jorge Rivera, que é o curador principal da exposição, ele escolheu esse tema, adaptation, no sentido de como nós podemos viver nesse mundo atual, seja em relação às questões de uma adaptação ao meio ambiente, mas seja questões de adaptação do próprio ser humano. Lá embaixo, quando vocês forem chegar lá, vão estar os textos, né, da exposição para ler com mais atenção. And when we get the theme from Dr. Rivera or other members in our collective that curate, we can interpret it from our personal point of view, local, national, or global. Então, o tema, quando ele é recebido pelo professor, no caso, foi o professor Jorge Rivera que propôs esse tema, né, que é o curador, então eles têm a liberdade de fazer essa interpretação no sentido pessoal, local, nacional, internacional. I started from a personal standpoint, and I hope this isn't too much for all of you, but I got to get my knee replaced.
Ela vai fazer agora, vai falar um pouco agora sobre qual foi o ponto de vista pessoal dela do trabalho que ela escolheu fazer. It's really bad. So I started from how I have to adapt because my body is starting to deteriorate, even though I'm only like 25. Oh, she's only 25 years old, baby. This is done. Only 25. Ela está dizendo que ela fez uma brincadeira dizendo que ela só tem 20 anos, ela tem apenas 25 anos, mas o corpo dela começou a se deteriorar. Então essa foi a temática de como ela tem que se adaptar com o corpo dela também nessas condições. E especificamente dá para perceber ali a parte do corpo que ela... So on the left is an X-ray of my legs. And what I've overlaid onto the X-ray is a titanium molecule, because that's what an artificial knee is made out of. Pera lá, não tem cara dela. Bom, ela está mostrando uma das dos joelhos dela, que vocês estão percebendo ali, né, gente, pelo raio-x, explicar a visão também clara. Então, ela teve que colocar titânio no joelho dela e passar por um processo, né, bem doloroso. E agora ela vai explicar o trabalho artístico muito estranho. What I always love about our exhibitions is with 50 plus artists interpreting that idea of adaptation. O que ela está amando sobre essa exposição é que 54 artistas estão interpretando esse tema, adaptation, para, enfim, que isso vocês vão ver logo a seguida na galeria, né? There are so many ways we can think about it, and our hope is that that engages and ignites a conversation with you. Ela espera que todas essas interpretações, vocês tenham essa relação com esses trabalhos e também possam se interagir com eles. But what our hope is with everything is to stop hate, to really make us feel like we're all part of humanity and go towards a more peaceful and just world. Ela faz essa colocação, gente, está escrito ali, mas ela espera que nós tenhamos, continuemos e busquemos o mundo de paz. And this symbol up here is an rhizome, and it's the way things grow organically and move out into the world, and we feel like we try to do that with everyone. Então, can you say, I'm sorry, I just... That's okay. So the image of that rhizome, a imagem do rizoma, tá? it generates Que in gera an organic way. uma maneira orgânica, né, natural de... And when we come on our trips, you never know how the rhizome is going to grow and proliferate. And you are all part of the Artnauts rhizome. Então, o que ela está querendo dizer é que esse rizoma é um exemplo. Ela nunca vai saber o que vai acontecer quando você vai chegar num novo lugar. Então, é uma imagem perfeita dessas relações e inter-relações que podem vir a acontecer entre o Artnauts e as pessoas da comunidade, da cidade de Provera de Pão. And we'd love you to keep following us or start following us on Instagram and Facebook and look at our website. Então, por favor, sigam o Artnautas nas suas redes sociais, chequem o site e mantenham contato. And really, it just feels like we get to be a bigger part of humanity together, and we can help each other do whatever we need to do. So thank you. Ela espera que cada vez mais esse grupo cresça e se transforme numa grande comunidade. Obrigada, Marta. Tchau. Agora vamos apresentar o professor Jorge Rivera. Gente, o professor Jorge Rivera, ele recebeu o seu doutorado em Sociologia
pela Universidade Estadual de Nova York, onde ele estudou Sociologia da Arte. Ele é professor emérito do Departamento de Arte e História da Arte da Universidade de Colorado Boulder. Ele é um artista e curador internacional, artista visual, curador internacional e poeta. Ele tem feito as curadorias internacionais em muitos países pelo Artnautas: Bósnia-Herzegovina, Brasil, Bulgária, Canadá, China, Colômbia, Alemanha, Guatemala, Hungria, Coreia, México, Palestina, Peru, Rússia, Ruanda, Espanha, Uganda e muitos lugares dos Estados Unidos. Doutor Rivera também, ele recebeu um prêmio governamental de excelência em artes em Colorado e também uma bolsa da Fulbright. O seu trabalho, ele está nas coleções do Nettie Benson, Latin America Collection, e na Universidade do Texas, em Austin. E ele também é um fundador, e principalmente ele é o fundador, membro do coletivo de arte Artnautas, estabelecido desde 96. Uma salva de palmas para o professor Jorge. Okay, my talk, can you hear that? My talk is about planting trees. Because planting trees is a social sculpture. And I've done it all over the world, and we're going to show you examples of where I've done it. Ok. Então ele vai falar basicamente sobre uma ação social extremamente importante que ele faz pelo mundo todo, que é plantar árvores. Part of the philosophy of social sculpture of Joseph Beuys. Ele segue essa filosofia do artista Joseph Beuys. Because we plant trees. Joseph Beuys did it first, with 7,000 oaks trees. Então, ele vai falar um pouquinho do trabalho dele, que ele plantou 7.000 carvalhos. This is Joseph Beuys. Bom, vocês podem ler, né? Que ele nasceu na Alemanha, faleceu em 86, fundou o Vanguarda Alemão, artista performático, cujas obras, caracterizadas por materiais pouco ortodoxos e atividades ritualísticas, geraram muita controvérsia no seu tempo. E agora ele vai falar sobre a escultura social em si, que é a série do trabalho do Joseph Beuys e um dos conceitos base do Artnautas. This is how he defines social sculpture. I have to read. This is how he defines social sculpture. Isso é como é definido o que é ação de escultura social. And the reason I plant trees, I do it in the tradition of the artist Joseph Beuys. E a razão dele plantar árvores é porque I couldn't hear. Planting a tree is a social sculpture, is art. Ok, implantar árvores como ação de escultura social, como arte. I will first talk to you about the project that Social Beuys did, planting 7,000 oaks in Germany and other places in Europe, including the United States. Ele vai falar sobre isso, tá, gente? Here, all those trees are trees Joseph Beuys planted as an art piece. Então, esses são os 7.000 carvalhos plantados na cidade de Kassel e eles estão plantados como se fossem obras de arte. Do I need to read? Okay. Gente, só uma coisa. Vocês estão precisando que eu leia o que está em português ou você já tem a visão geral? Não? Então tá ótimo, né? Pode continuar, professor. Eu perguntei.
Já? This is Joseph Beuys planting a tree in Germany. Now, why did he plant a tree in Germany first? Por que ele estava plantando uma árvore na Alemanha? Por quê? Será? In Germany during World War II, Durante a Segunda Guerra Mundial, no Alemanha, we, the United States and we bombed Germany and destroyed a lot of their trees. então a Alemanha foi bombardeada e muitas das árvores foram destruídas. Quando ele saiu, está falando dos Estados Unidos. Joseph Beuys was very concerned with ecology and climate change. Ele estava preocupado naquele tempo com a ecologia, né, e o meio ambiente. This is him with others planting trees. Está o artista com outras pessoas ajudando ele a plantar uma árvore. What I'm trying to do, and Joseph Beuys tried to do, is to expand your vision of what art is. Ok, então tanto o artista quanto ele, que está seguindo a filosofia do artista, tem que expandir o que é o conceito de arte. This is a tree planted in New York City. Há uma árvore plantada na cidade de Nova York. This is in Italy. Okay. Now I'm going to tell you, give you some examples of where I went and planted trees as works of art. Agora ele vai mostrar onde ele foi plantar as árvores como obras de arte. Palestina. Palestina. What I did in Palestine, I did an action, a performance. Ele fez uma performance na Palestina. This is an olive tree which symbolizes peace. Essa é uma árvore, é uma oliveira, né? E é uma árvore que tem que simboliza a paz. And I'm wrapping the tree in gauze. When we get cut, we go to the doctor, he uses gauze for that. E ele está enrolando a árvore, né, com gás. And I was wrapping the tree with gauze because war has wounded the tree and wounded us. A razão de ele estar fazendo isso com a gás, né, em volta da árvore é uma simbologia de que a árvore está ferida e nós machucamos devido à guerra, à paz ferida pela guerra. Right. I planted this tree at a university in Palestine. Professado numa universidade da Palestina. This is just me watering the tree after it's planted. Plantou e fez a boa, dá pra ver, né? Okay. I also went to the refugee camp in Palestine. Ele plantou campo de refugiados na Palestina. You know that the refugee camps in Palestine were a result of the Palestinian-Israeli war. A gente vê das partes. When the Palestinians were displaced from their land Ok. and placed in refugee camps. Ele foi naquela área de campo de refugiados palestinos foram expulsos de suas terras e lá que eles estavam, e ele foi lá, Now this is perto do rio. the Israeli wall that Israel built to separate Palestine from Israel. That's the É o wall. muro da separação entre Palestina e Israel. And I planted another tree here near the wall with the permission of the refugee camp director. Então os residentes do campo de refugiados que autorizaram ele a plantar essa árvore bem pertinho do muro. I don't know if you see it in that black part at the bottom of that little flower. It says God is love. See it? Ele está dizendo que tem uma frase dizendo que Deus é amor, em algum lugar aí que eu não estou vendo. Tá ali, perto da flor, tá ali. God's love. Ali, God's love. perto daquela flor. God's love. Yeah. Okay. I'm planting the tree again. Novamente, a ação de plantar a árvore. Now, here is some other work that I did at the Center for Remembrance, Peace, and Reconciliation, where I also planted a tree. Um outro momento importante, ele plantou a árvore na Colômbia, no Centro de Lembrança
de paz e reconciliação. We had an exhibition, and we begin with an exhibition, but that's not all that we do. Exatamente o que já foi falado também, que o conceito do Arte Notas não é simplesmente chegar no local e fazer uma exposição de arte. Não é só o que eles fazem. Então, ele também fez a ação de escultura social na Colômbia. A shaman gave me that and asked me to wear it. Um pajé, né, um xamã, deu a ele o... Now, I believe that plants have spirit. Ele acredita que plantas têm espíritos. I believe that all living things and non-living things have spirit inside. Acredito que os seres vivos e os seres não vivos têm espíritos dentro deles. I took the tree, a little baby tree I was going to plant, Ele pegou a árvore como se ela fosse um bebê. and I held it like a little baby. Segurou como se fosse um bebezinho. And I took it to each of the artwork, and I explained the artwork to the little baby tree. Então ele foi levando a árvore, que é um bebê, e explicando cada um dos trabalhos artísticos para o espírito da árvore, da muda. The tree is spirit and understands. Porque os espíritos das coisas eles entendem. This is me planting the tree at the Center for Remembrance, Peace and Reconciliation. Ele tornou naquele centro de reconciliação e memória da Colômbia. Okay. In Bosnia, I also planted a tree. Também plantou uma árvore na Bósnia. I remember in Bosnia what happened, ethnic cleansing. They got rid, the Serbs got rid of the Muslims in Bosnia. Então houve um massacre como se ele tivesse se livrado dos Ethnic cleansing. Get rid of the people. Kill them. praticamente matar as pessoas e se livrar das pessoas. So, my friend in Bosnia planted a tree. Aí está um amigo dele plantando uma árvore para se lembrar do que aconteceu. Okay. I'll come Hoje, here. I'll come here, and I want to plant a tree also. Planting trees is healing the earth and healing the spirit of the world. plantar uma árvore, ela é como se estivesse trazendo o espírito da árvore de volta à terra, né? E alimentando o mundo. Here is the tree that I planted. What was the name of the tree? Pau de rosas é o nome popular. Não é pau rosa, é pau de rosas. Okay. I held the tree up Ele segurou a vegetal, like a priest would hold the chalice. Like a priest would hold the chalice. como padre seguraria, Asking all the God and God of the worlds to bring the spirit of life para to trazer this o land. espírito da vida e da luz à planta. This is me burying, putting the tree and planting it. Ele está. This, Joseph Boyce, if you read about it, he believed that everything has energy. Joseph Boyce acreditava que tudo tinha energia. Esse daí é o carimbo dele, tá? E a assinatura. Some people call that energy soul. Soul. Algumas pessoas acreditariam ou chamariam essa energia de alma. Boyce calls it energy. I call it energy. This is a stamp that he did. É o carimbo dele, ele assinava as obras. Joseph Boyce saw himself as a shaman Ele viu a si mesmo como se fosse um xamã também, né? because he was trying to heal the world of its social issues and social problems with his art. Ele queria curar o mundo dos seus problemas sociais com a sua arte. I did a stamp also. Stamp. O professor Jorge também criou um carimbo. At the top it says in English, why are we here? The question is,
¿Por qué estamos aquí? Porque estamos aqui. Do you understand? Exato? Okay? And then at the bottom, it says to help one another. Para ayudar uno a otro. Por eso estamos en este mundo. ¿Por qué estamos aquí? Okay? Ese es mi ser. Voy a explicar tantito. Porque yo también, yo vengo de familia de cultura, pero soy mexicano y norteamericano. Mi mamá nació en México. Yo vengo de una familia de curanderos. Y entonces, ves el arrow acá en este lado. Por sí. Es Ok. el símbolo of a male. Não, não é isso. No? Ok. Like that? Okay. The left side is a symbol of a male. Okay? On the right side is a symbol of a female. Eu acho que vocês estão entendendo. Ele está dizendo que esse é o carimbo dele. Então ele colocou alguns símbolos, né, uma releitura dele que o masculino e o feminino de um lado e do outro. And like the shaman thinks that he can move from this world to the other world, I'll put a sign for that on there, in the middle. E no meio é um sinal de como um xamã, né, daquilo que muda desse mundo para o outro, ou que passa desse plano para o outro. I believe that I'll move from this world to the other side, Ele acredita que ele pode se mover desse mundo para o outro mundo. and I'll return with the wisdom of a female. E ele sai daqui como um homem e poderia voltar como mulher. Isso é tipo do espírito, gente. On the right and left-hand side, you see little footprints. E aí tem essas pegadinhas que tem do lado direito do tempo aí, que vocês estão vendo aqui. Those are the footprints of an armadillo. E são as pegadinhas de um tatu. My people believe, next, O povo dele acredita, a parte dele é originária mexicana, that when you are born, if you look outside, the tracks that lead away from the house is your animal spirit. o povo dele é indígena, a parte indígena, a mãe dele é indígena, tá, gente? Ele acredita então que quando uma criança nasce, o que você olha pela janela, o animal que você vê, ou aquilo que passa, a pessoa que nasceu vai adquirir esse espírito desse animal, que no caso dele seria o tatu. My mother looked outside the window and saw the prints of an armadillo. Those are Então, the prints of an a armadillo. mãe dele viu lá de fora as pegadinhas de tatu. The armadillo is my spirit animal. Então, o armadilho é o animal de poder dele, o animal espiritual dele. We are here to heal the world, me and you. That's why we're here. A razão de nós estarmos aqui, no caso ele falando eu e vocês, é para curar o mundo. We come here because we, like you, are concerned with what is happening throughout the world. Nós estamos aqui porque, assim como ele, vocês também estão preocupados com o que acontece no mundo. The Amazon is being wounded, it's being cut. A Amazônia está sendo machucada, cortada, Deforestation is wounding the Amazon rainforest. O corte das árvores, o deflorestamento está machucando a Amazônia. That's why I planted a tree, so that that spirit of the tree could make seeds to grow more trees to replenish the Amazon. Então, a razão dele plantar a árvore no sentido simbólico de que essa árvore vai criar mais sementes, vão criar mais árvores e no sentido mais simbólico de reflorestamento para a Amazônia. Thank you. Obrigada. Ok. Agora eu vou apresentar a professora Beth Kensky. Ela tem doutorado, professora emérita de Educação Artística ou de Arte da Educação. Ela é uma professora emérita do Departamento de Artes e História da Arte da Universidade de Utah. Ela recebeu seu treinamento formal em arte da Escola do Museu de Artes de Belas Artes da Universidade Tufts e do Centro de Estudos Visuais Avançados do MIT. Ela tem mestrado em Educação pela Universidade de Harvard e doutorado em Educação pela Universidade do Colorado em Boulder. Beth é uma das fundadoras do Artnauts. Seu trabalho tem como objetivo provocar reflexão sobre o que está acontecendo em nosso mundo, bem como criar uma visão do que é possível. Ela também é uma estudiosa da arte criada por jovens para a mudança social.
Seus escritos abordam a educação artística baseada na comunidade, a arte ativista juvenil e a arte para a mudança social. Então, welcome. Obrigada. De nada. Priscilla A. to all of you. Okay, thank you for inviting us all to speak, and thank you for being here, because I know it's a school occasion. This is my first visit to Brazil, but your country has been ever present in my work for the past 30 years. Ela está agradecendo a todos por estarem presentes aqui. Desde que a primeira vez que ela veio, principalmente no Brasil, mas que o Brasil está presente no trabalho dela por algum tempo. 30 anos. Because the writings and ideas of Paulo Freire have deeply influenced my work of being an artist, an activist, and an educator. A filosofia do Paulo Freire tem influenciado o trabalho dela por todo esse tempo. I had the profound honor of spending time with him 3 different times during my lifetime before he died in 1997. Antes dele morrer, em 1997, ela teve a honra de ter a oportunidade de estar presente, dialogando com ele por 3 livros. Freire's work has influenced artists and art collectives all over the world, and including the Artnauts. Então, o trabalho dele tem influenciado muitas pessoas em todo o mundo, incluindo o trabalho do Artnauts. Filosofia do Paulo Freire, no caso. According to Freire, is that for the You want me to read? Or no, you can read. No, they can be. Okay, good. For the English speakers, knowledge emerges only through the invention and reinvention, through the restless, impatient, continuing, hopeful inquiry human beings pursue in the world, and with each other. Martha already went over the questions we asked, but we're really interested in Freire's notion of conscientização, or critical consciousness, which is the awakening of understanding oppression and awareness of underlying structures of oppression, and realizing one can do something to change or impact the world. And this is done through praxis. Ok. Eu quero aqui dizer que todo o que é o espírito do Artnautas tem a ver com as questões que também são dessa filosofia que está por trás do trabalho do Paulo Freire, e também de se colocar na prática o que é vivenciado na teoria e no trabalho artístico como um todo. This allows one to make connections between individual experience and social issue, which in turn often results in some form of transformation. Então, a experiência que é trazida entre os artistas, Okay. It's the idea that you make connections between yourself and the world. A ideia geral de fazer uma conexão consigo mesmo e com o mundo, And often that results in some type of transformation. e o resultado é simplesmente de transformação. The Artnauts engage in conscientização by shifting a fundamental idea from the other to us. It is all of us. Então, o que ela falou sobre conscientização. O Artnauta trabalha com essa questão da conscientização quando há essa troca entre o que é a pessoa, o outro e a pessoa, o artista em si. Here is the Artnaut Jair in the Colombian Amazon. We use our presence of connecting with communities as a form of collective action. Ela disse que isso aí foi na Colômbia, inclusive esse artista que está aqui presente, né, é o Jair Montano, né? E ela disse que ela usa a própria presença dos artistas como uma forma de ação social.
You can read more of that. But Freire said that it is not enough for people to come together and dialogue in order to gain knowledge of their social reality. They must act together upon their environment in order to critically reflect upon their reality and transform it through further action and critical reflection. For us, this is both a goal and a process. Para isso, para eles, isso que ela está falando aí não é apenas o objetivo, mas o processo em si. And this involves cooperation, Isso envolve cooperação, power sharing, uma troca de poderes, né? Um compartilhamento de poderes, freedom, liberdade, and participation. participação. These same ideas are also the foundation of social practice. E são as ideias que fundamentam a prática social. Social practice art blurs the boundaries between art and everyday life. And it's a discipline that focuses on social engagement, where the medium is interaction. Historically, it was informed by a number of movements. Alan Capro invented happenings, and artists all over the world engaged in these happenings. And that was in the late 1950s. Nós estamos falando que esse tipo de interação social, né, de página social, começou com os happenings. Aí ela cita o artista, o Alan Capro, Yoko Ono. a Yoko Ono. And it was realized through the active engagement and involvement of the audience. Really, there was no audience. It was all everyone participating. Então não havia a questão do público, né, do público que estava assistindo o artista, porque como todo mundo fazia essa interação, todo mundo estava participando do processo artístico. The Fluxus movement was also very important. O outro movimento muito importante foi o Fluxus, And that was founded by George Maciunas in 1960. fundado pelo Jorge Maciunas em 1950. Here's an example of a multi-cycle he created for 4 different people to ride at once. Ele criou essa multicycle, uma bicicleta múltipla, digamos assim, para que 4 pessoas pudessem pedalar ao mesmo tempo. Around the same time, Chilean artist Cecilia Vicuña Essa artista, Cecília Vicuña, que é chilena, por volta desse mesmo período, was performing work to explore the relationship between the body and the world. ela estava trabalhando com essas performances que tem essa relação, mostra essa relação entre o seu corpo, ou o corpo e o mundo. And memory and public consciousness and responsibility. Memória, consciência pública e responsabilidade And public responsibility. Pública. In the 1960s, Augusta Boal, who I worked with, I studied under for a little bit. Então, nos anos 60, ela cita que ela estudou sobre o Augusto Boal, o teatro do oprimido. He created Theater of the Oppressed, which was a participatory form of theater used to promote social and political change. He took theater to the streets so that people could enact their own liberation. Ele levou, né, o teatro para as ruas para que as pessoas pudessem criar sua própria forma de agir, de interpretar, de criar seu próprio mundo. He believed that theater is a form of knowledge. It should and can also be a means of transforming society. Theater can help us build our future rather than just waiting for it. He was a dear friend of Paulo Freire's, and he was tortured and exiled for his art. Ele era grande amigo do Paulo Freire e também foi torturado e exilado, durante aquele período da ditadura militar. Dr. Rivera spoke about Joseph Beuys. His work was also very influential to social practice art.
ela está comentando, como o professor Ribeiro comentou, falou sobre o trabalho de Joseph Beuys, ela está dizendo que o trabalho dele também tinha essas questões de crítica social. When he coined the phrase social sculpture, he said that every human being is an artist, a freedom being, called to participate in transforming and reshaping the conditions, thinking, and structures that change and inform our lives, that shape and inform our lives. He also said, for all of you students of education here, to be a teacher is my greatest work of art. Então, ela está dizendo que essa última frasezinha é para todos os estudantes de arte que vão ser futuros professores, tá, gente? E também, ser professor é minha maior obra de arte. Então, também ser professor é isso, tá? Artists wield tremendous power. It's no accident that artists are some of the first people to be detained, arrested, tortured, and exiled when oppressive regimes come to power. Ela está dizendo que, como os artistas, então, eles estão sempre à frente dessas questões sociais, não é surpresa que eles sejam os primeiros a serem torturados, exilados e que passem por todas essas situações. We need to ask ourselves as artists, Então, nós devemos perguntar a nós, como artistas, essas questões que ela colocou aí. what do we do with our power? What are the topics we address? What change do we strive to create through art? And what type of bravery is needed for such acts? I'm a professor of art education. Bom, como ela no início foi apresentada, né, é uma professora, é artista e professora de arte e educação. So I'm just going to show you a few examples of social practice art that my students do with young people. Alguns exemplos que os próprios estudantes dela fazem de prática de arte social. Youth are almost always at the forefront of social movements. Dizem que os professores de arte, os artistas estão na frente desses movimentos. And are the harbingers of change. And are the harbingers of change. E são desse... This book is a project I did with 57 children who live in the community with the largest unsolved murder rate in the United States. Ela fez esse projeto especificamente numa comunidade com 27 crianças, 27 children, that? 57. 57. 57 crianças que presenciaram uma situação muito traumática. Professora Cláudia has the book. A professora Cláudia, ela ganhou um livro dela, esse livro. This community had very high rates of poverty, Essa comunidade tem índices altíssimos de pobreza, had lots of racial division and violence. violência e divisão racial. After a child was killed, Depois que uma criança morreu, the children of this community decided to use art and poetry as crianças dessa comunidade decidiram utilizar arte e poesia to change their town. para mudar a cidade, a sua comunidade. They interviewed their elders to understand their history. Eles entrevistaram os mais idosos da comunidade para entender a história dessa comunidade. They built strong relationships across racial and language divides. Eles tentaram criar relações mais fortes, principalmente com aqueles que tinham diferenças raciais e linguísticas e de linguagem, And explored the issues that were most important to them. e exploraram os temas e as questões que eram mais importantes para eles. After the book was published, their mothers decided to end the violence by speaking up. E depois que esse livro, né, ele terminou, as próprias mães decidiram se reunir para que essa violência acabasse. After 20 years of violence, E depois de 20 anos de violência nessa comunidade, the killings decreased greatly. os assassinatos e as mortes reduziram drasticamente.
These children pave the way for their community to heal and transform. Porque as próprias crianças. Heal. Porque as próprias crianças pavimentaram um caminho para a paz na comunidade. The art education program at the University of Utah, where I teach, Então, o programa da Universidade de Utah, onde ela é a professora, we use a social practice art model elas usam esse modelo de arte na prática social to connect our students with young people in the community para conectar os estudantes de arte com os mais jovens, as crianças nas comunidades, to create projects that are meaningful and help transform. para criar projetos que sejam bem significativos e transformadores na sociedade. I'm going to end with a few examples of my own work that involves social practice. Agora ela vai dar exemplo do seu próprio trabalho artístico que envolve essa questão de prática social. I am a gatherer of things, objects, words, spirit, and a connector of fragments to make us whole. I'm interested in opening up spaces of refuge and connection. Ela está interessada em abrir espaços And connection de conexões through the objects I create pelos objetos que ela cria and performative gestures I embody. e os gestos performáticos que ela desenvolve. Keys to, can you hear me? As chaves para... Você consegue ouvir o que ela está falando? Okay. Keys to open the beginning before the end. Chaves para abrir o começo antes do fim, é o nome dessa série. Contain keys to unlock both our memories of and connections to. Contém essas chaves que vão abrir as memórias e as conexões. The beginning before the end, however one chooses to define the end. Do início ou do fim, como qualquer um queira definir, se é para abrir do início ou do fim. I create keys for people based on what they most want to unlock. Ela cria essas chaves para que as pessoas abram aquilo que elas mais querem, mais desejam. A key to unlock the memory of birdsong. O título, uma chave para desbloquear a memória do canto dos pássaros. Uma chave para desbloquear vozes silenciadas. Key to unlock silence voices. E uma chave para abrir. Take a moment to consider if you've had a key that can open anything. Tome um pequeno momento, cada um de vocês, e imagine, se vocês tivessem uma chave para abrir Real or imagined, alguma coisa real ou imaginária, what would it be? o que seria? Take a moment, really, to think about this. What would you unlock? Pense um pouquinho, tire um pequeno momento para pensar, para refletir sobre isso, para sentir também. Do not underestimate the power of art to unlock this. Não underestimate. Não. A arte, ela tem a capacidade de nos trazer, nos fazer abrir essas perspectivas. For it is the nature of art to create openings where one can envision something outside the realm of what already exists for oneself, one community, and the world. A realm where anything is possible. Realmente está escrito ali. Agora eu vou apresentar a professora Sandra Cis, da Universidade de Colorado.
ela tem sido uma artista de prática social, professora desde 2006. O foco do trabalho dela é a justiça social e ela ensina empreendimento. Ela tem liderado e performado inúmeros projetos de engajamento social em variados locais ao redor do mundo, e ela acredita que uma mudança da humanidade é espiritualmente interconectada nas leis da natureza. Então, seja bem-vinda, professora Sandra. Olá. Convido você a penar. Convido você a pensar. The German word for zeitgeist means time. Geist means spirit. Zeitgeist is translated as the invisible force dominating the characteristics of a given epoch. A world spirit that generated intellectual, moral, and cultural climates of an era. The climate of a culture in a particular era is developed by the activity of making meaning of life and our relationship to each other. This includes the activities of politics, economics, citizenship, technology, social trends, and religion. It is important for society to start learning to embrace the zeitgeist in the now in order to create a greater future. Artists have an innate hypersensibility to the zeitgeist, a hypersensitivity to the zeitgeist. Artists have an extraordinary ritual of breathing in the surroundings of both nature and culture and exhaling what they feel, sense, and determine as a relevant expression of the moment captured. At a systemic level, systems of the human brain align with the systems of nature by detecting patterns for collective consciousness. The mysterious ratios and the rhythms that exist in nature have been the supernatural link between aesthetics and the universe since the beginning of human interaction. Nature plays an indigenous role in the creation of a work of art. The golden ratio is the root system in nature, humanity, and art. The golden ratio emerges from a Fibonacci sequence, where each number, with the exception of the first two, is the sum of the two preceding ones, therefore spiraling out as they increase. This spiral activity is what connects the human eye to the world of visual aesthetics and generates a harmony of a zeitgeist. A tree stump and a human fingerprint. Together, we are nature. There are
is an innate connection between human emotion, music, and the natural world that stems from our evolutionary history as a species. Human beings are either in tune or out of tune by virtue of proportion with other things in harmony in the world. This is a sound piece by an artist who cut a slice of a tree trunk, photographed the inner ring pattern, and digitally transferred the design on a vinyl record to play the unique sound that the tree had stored in its history. Vocês estão ouvindo? Ela está perguntando se vocês entenderam o que foi essa música que tocou. Compreenderam? Foi o som da situação. Mas vocês entenderam o que estava escrito no projeto, que era, né? Todo. Tá? Ok. O professor Jorge agora, só para encerrar a parte das falas, né? Ele vai ler um poema seu, ele vai ler em inglês, tá, gente? E vocês acompanham, ele vai declamar o poema e vocês acompanham o português na lateral, tá bom? I'm a poet. I've published 3 books of poems, and I've published my 4th this year. Okay. Spirit. The spirit never ages, though time decays all of yourselves. The spirit never dies or disappears into space-time. The spirit is energy from the Alpha to the Omega. The spirit is universal, forever moving us into infinity. The spirit is always in us beyond death
living into eternity.